Eles não caíram por engano, eles desceram por escolha muito antes do dilúvio, antes das grandes civilizações, antes da própria história humana registrada. Antigos textos afirmam que seres celestiais romperam a ordem divina e atravessaram o limite entre o céu e a terra. Eu sou o narrador do Códex Sagrado aqui. Revelamos os mistérios ocultos nas entrelinhas da história, da Bíblia e dos textos esquecidos pelo tempo. No vídeo de hoje, vamos decifrar quem foram os anjos caídos, o que realmente diz o livro de Enoque e por que esse texto foi considerado perigoso demais para fazer parte da Bíblia tradicional. Na Bíblia canônica, a história dos filhos de Deus e das filhas dos homens é apresentada de forma breve e enigmática em Gênesis capítulo 6. O texto menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas por mulheres, resultando no surgimento dos Nefilim, descritos como gigantes e homens de grande renome. Durante séculos, a identidade desses filhos de Deus foi debatida, com algumas interpretações sugerindo que eram simplesmente homens poderosos ou reis antigos. No entanto, a expressão utilizada no hebraico original, Beni Elohim, aparece em outros livros da Bíblia referindo-se claramente a seres celestiais, o que lança luz sobre uma possível ligação com os anjos caídos e os vigilantes mencionados em textos antigos. Os filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6 têm sido objeto de intensos debates e interpretações ao longo dos séculos. Enquanto algumas visões tradicionais sugerem que se tratavam de simplesmente homens poderosos ou reis antigos, uma análise mais aprofundada revela que a expressão utilizada no hebraico original, Beni Elohim, é empregada em outros livros da Bíblia, como Jó, claramente referindo-se a seres celestiais. Essa conexão lança luz sobre uma possível ligação entre esses filhos de Deus e os anjos caídos conhecidos como vigilantes em textos antigos. A compreensão dessas entidades celestiais e sua interação com a humanidade pode fornecer insights fascinantes sobre o papel dos anjos caídos na história e na mitologia bíblica. O livro de Enoque, também conhecido como um Enoque, é um antigo texto apócrifo atribuído ao patriarca Enoque, bisavô de Noé. Este livro é composto por várias seções que tratam de temas como a natureza dos anjos, visões celestiais, profecias e ensinamentos morais. Encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque revela uma narrativa intrigante sobre os anjos caídos e sua interação com a humanidade. Suas páginas contêm relatos detalhados dos vigilantes, liderados por figuras como Sem-Jaza e Azazel, que desceram à terra e compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos. Esses ensinamentos resultaram em uma era de violência, corrupção e decadência, que culminou na necessidade de intervenção divina para restaurar a ordem no mundo. A presença do livro de Enoque entre os antigos manuscritos destaca sua importância e influência nas tradições judaicas e cristãs da antiguidade. De acordo com o livro de Enoque, os 200 anjos conhecidos como vigilantes não desceram à terra apenas por curiosidade ou observação, mas sim com um propósito específico e sombrio em mente. Liderados por figuras proeminentes como Sem-Jaza e Azazel, esses seres celestiais deliberadamente quebraram as leis divinas ao se envolverem com mulheres humanas. A decisão de se misturar com a humanidade foi motivada pela busca por experiências sensoriais e prazeres terrenos, até então desconhecidos para eles. Essa transgressão celestial resultou na geração dos Nefilim, seres híbridos de poderes sobre-humanos que ameaçaram a ordem estabelecida por Deus. Além disso, os vigilantes compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos, introduzindo práticas como metalurgia para forjar armas mortais, astrologia para decifrar os segredos dos céus e estratégias de guerra que causaram caos e destruição na Terra. A presença desses anjos caídos entre os homens desencadeou uma era de corrupção e decadência
que exigia uma intervenção divina drástica para conter o mal desencadeado pela sua presença. Os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, não apenas desobedeceram às ordens divinas ao se envolverem com mulheres humanas, mas também compartilharam conhecimentos proibidos que alteraram drasticamente o curso da história. Eles ensinaram à humanidade segredos como a metalurgia para forjar armas de destruição, a astrologia para prever eventos celestiais e terrenos, a arte dos encantamentos e magias que desafiavam as leis naturais, técnicas de sedução que corrompiam mentes inocentes e estratégias de guerra que resultaram em conflitos sangrentos. Esses ensinamentos não apenas corromperam a sociedade da época, mas também deixaram um legado de violência, decadência e desordem que ecoa até os dias atuais. A presença dos anjos caídos entre os humanos não apenas influenciou diretamente o destino da humanidade, mas também questionou os limites entre o divino e o terreno. Os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, foram punidos de forma divina e justa por sua transgressão. Segundo o livro de Enoque, após sua interação proibida com os humanos e a disseminação de conhecimentos corruptos, Deus ordenou que arcanjos como Miguel, Gabriel e Rafael os acorrentassem em abismos subterrâneos, confinando-os em prisões celestiais até o dia do juízo final. Essa punição exemplar destaca a seriedade do pecado cometido pelos vigilantes e serve como um lembrete poderoso da justiça divina que rege o universo. A referência aos anjos que pecaram foram lançados em prisões de trevas presente nas epístolas do Novo Testamento, escritas pelos apóstolos Pedro e Judas, lança luz sobre a punição dos anjos caídos descritos no livro de Enoque. Esses textos bíblicos mencionam a queda de anjos que abandonaram sua morada original e foram lançados em abismos celestiais como uma consequência de sua rebelião contra Deus. A imagem sombria desses anjos acorrentados em trevas eternas ressoa com a ideia de que mesmo seres celestiais estão sujeitos à justiça divina e às consequências de suas ações. A narrativa dos anjos caídos não apenas revela o poder e a autoridade de Deus sobre todas as criaturas, mas também destaca a seriedade do pecado cometido por aqueles que desafiaram as leis divinas para se envolver com os assuntos terrenos. A presença dos anjos caídos e a narrativa dos vigilantes descritos no livro de Enoque ecoam em diversas civilizações antigas ao redor do mundo. Relatos de divindades ou seres celestiais que desceram do céu para interagir com a humanidade são encontrados em mitologias sumérias, egípcias, gregas e maias. Entre outras, esses seres superiores eram frequentemente associados a ensinamentos avançados, tecnologias misteriosas e eventos cósmicos. As pirâmides do Egito, as ruínas de civilizações perdidas e os artefatos megalíticos são testemunhos físicos dessa conexão entre os deuses e os humanos. A semelhança entre esses relatos mitológicos e a história dos anjos caídos destaca um padrão recorrente de intervenção divina, ensinamentos proibidos e catástrofes iminentes presentes nas tradições antigas. Será que essas narrativas fragmentadas são simples coincidências ou indícios de uma memória coletiva sobre eventos transcendentais que moldaram o destino da humanidade? O livro de Enoque revela um paradoxo intrigante. A busca pelo conhecimento divino pode levar à queda dos próprios seres celestiais, incumbidos de transmiti-lo. A narrativa dos anjos caídos destaca a fragilidade inerente à busca por sabedoria, além dos limites estabelecidos, sugerindo que nem toda verdade é segura para ser revelada. A história dos vigilantes serve como um lembrete sombrio de que a arrogância espiritual pode resultar em consequências devastadoras, não apenas para aqueles que desafiam as leis divinas, mas também para aqueles que recebem os frutos proibidos do conhecimento. A mensagem enigmática do livro de Enoque ecoa através dos séculos, questionando se a humanidade está preparada para lidar com os segredos antigos, que foram selados por sua própria proteção. Os anjos caídos representam um lembrete contundente sobre os perigos de ultrapassar os limites estabelecidos entre o divino e o terreno.
A narrativa dos vigilantes nos convida a refletir sobre a natureza da sabedoria proibida e os riscos associados à busca por conhecimentos além de nossa compreensão. A história dos anjos caídos não é apenas um relato do passado distante, mas uma advertência temporal sobre as consequências da ambição desenfreada e da transgressão das leis celestiais. Diante dessas revelações perturbadoras, somos desafiados a questionar se estamos preparados para enfrentar as verdades ocultas que ecoam através dos séculos, lembrando-nos de que nem toda a luz que brilha do céu é divina, e nem todo conhecimento é seguro para ser revelado. Se você deseja continuar explorando os mistérios ocultos da Bíblia e da história esquecida, inscreva-se agora no Codex Sagrado e no próximo vídeo vamos revelar os Nefilim sobreviveram ao dilúvio. Até lá, permaneça atento aos sinais. O livro de Enoque permanece como um eco antigo sussurrando verdades escondidas, não porque eram falsas, mas porque eram perigosas demais.